Eu há pouco esqueci-me de referir, nós vamos ter as 4 apresentações seguidas e depois no final iremos então abrir um período de debate onde poderão colocar todas as questões que entendam pertinentes aos nossos oradores. Muito bem, a segunda oradora do dia é a Gabriela Vaz Pinheiro. A Gabriela é artista, investigadora, professora auxiliar da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e foi, como todos sabemos, recentemente programadora de arte e arquitetura para a Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura. Fez doutoramento por projeto na University of the Arts London, onde lecionou durante uma década no Central St. Martin's College of Art and Design. Hoje vem falar-nos sobre aquilo que a intervenção artística pode fazer pelas cidades. Obrigado, Gabriela. Eu agradeço a todos estarem aqui, ao João Aires por me ter convidado. Não terei talvez uma coisa tão organizada como parece no primeiro slide, mas também não faz mal. Eu queria pedir se estes são 3 livros para circular pela audiência, que têm, por um lado, a representação do trabalho feito no âmbito do mestrado em Arte Design para o Espaço Público que eu dirijo e também um outro livro que foi feito na sequência de uma conferência que eu organizei em Torres Vedras. A minha ideia hoje aqui, na verdade, será pensar primordialmente em três coisas. Na questão da regeneração, do envolvimento e do empowerment, que eu tenho de alguma forma traduzido por empoderamento, que é uma palavra um bocadinho forçada, mas que existe em português e, portanto, podemos utilizá-la. Primordialmente porque me parece importante pensar estas 3 dimensões que eu julgo que de alguma forma também passarão pelas cabeças de todas as pessoas que têm estado aqui e que têm ouvido falar os oradores de ontem, tanto ontem como de hoje. Infelizmente ontem não pude estar. Mas acho que há questões que são absolutamente cruciais de serem conversadas e trazidas a esta discussão. Eu estou aqui assim um bocadinho a sentir-me um pouco mal porque eu ainda não fui à Vila Nova da Barquinha e portanto eu deixarei, com muita pena minha, deixarei as questões mais que têm que ver com a implementação do ponto de vista autoral, imagino eu, com o João Pinaranda, que terá muito mais habilidade para falar disso do que eu e talvez hoje eu tente aqui desestabilizar um bocadinho certos conceitos para ver se através da desestabilização conseguimos um posicionamento crítico. Por um lado, a questão da regeneração, e eu vou falar um pouquinho desta artista, a Lara Almarsegui, que fala da regeneração pelo seu oposto, não é? Portanto, a ideia dela é que a paisagem construída, a paisagem é, na verdade, o que eu costumo chamar o suporte das práticas culturais, não é? É na paisagem que se imprimem as práticas culturais, sociais, etc. E por isso é que a paisagem em Portugal é diferente de Espanha e por aí fora. E a Lara, ela é espanhola, ela pensa a ideia da paisagem construída como sendo... Porquê que construímos tanto, na verdade, não é? Porquê este excesso de regeneração, este excesso de tratamento do espaço público, este excesso... E, portanto, ela reflete sobre isso e reflete sobre a contabilização de tudo quanto é necessário para fazer um edifício, de tudo quanto é necessário para fazer uma rua e, ao mesmo tempo, pensar aquilo que é a dimensão da paisagem deixada ao cuidado de si própria, num certo sentido, não é? Vimos um pouquinho isso também no jardim e esta ideia de... Ela faz inclusivamente um pouco, embora não de uma forma romântica, mas um pouco o culto da ruína também, ou seja, nós não precisamos de ter tudo tratado à nossa volta. Depois a questão do envolvimento, que me parece absolutamente crucial, particularmente num país como Portugal, não é? Em que, regra geral, se pensa o envolvimento do ponto de vista da validação, e não é disso que se trata, eu já falarei um pouco mais sobre isso. O Construct Lab, o Alex Romero é um arquiteto, trabalhou com Zexis também, que fez o primeiro momento de um projeto que eu vou apresentar aqui, feito no âmbito da Capital da Cultura, que foi o Laboratório de Curadoria, e que supôs o envolvimento de cerca de 40 alunos das faculdades de arquitetura, de belas artes, para a construção de um objeto arquitetónico, de uma estrutura temporária, que veio depois ainda a ter outros momentos que supõem este envolvimento noutras direções. E depois a ideia do empoderamento, do empowerment, isto é, de que forma é que os artistas podem ser chamados a fazer intervenções que contribuam para que as pessoas, num sentido genérico, vamos ficar por aqui, sejam capazes de se posicionar de uma forma mais autónoma, mais consciente e mais crítica na contemporaneidade.
Há um triângulo que é muito importante nestes processos, e eu penso que nós temos aqui representado o poder político da cidade, e eu acho que isso é muito bom, mesmo. Porque há um triângulo que é importante ser pensado, não é? Que é o triângulo do poder político e dos dinheiros públicos, não é? Os artistas e os autores e a população, ou o público, não é? E este triângulo é muito importante que esteja em constante diálogo, não é? E que sejam dinamizados diálogos a partir das ligações entre estas três coisas, por forma a que, de facto, reparem, também é importante perceber que estas três coisas não são consideradas de forma unívoca. Há instituições e instituições, há públicos e públicos, e há autores e autores, não é? E, portanto, há abordagens muito diferentes. A perspectiva não unívoca, para mim, é absolutamente crucial na contemporaneidade. Mas este diálogo entre estas três coisas parece-me importante. Portanto, chamar os artistas para ajudarem a entender determinados processos criativos, enfim. Eu trago aqui o exemplo do Superflex, eu não vou falar sobre isto em muito pormenor, mas é um caso paradigmático, penso eu, de um grupo de artistas e de designers que trabalha com a ideia de gerar com populações que têm dificuldades de acesso energético, portanto, a variadíssimas formas de energia, trabalham com essas populações para construir umas bolhas de gás natural que lhes permite usufruírem dessa energia, mas depois inserem isto no sistema da arte e fazem exposições pela Europa e etc., em que transformam isto numa dimensão comunicacional que partilha dos mecanismos que são habitualmente atribuídos ao sistema artístico. Bom, muito rapidamente, em termos daquilo que é a minha formação, eu fiz Belas Artes e, portanto, penso nisto dessa perspectiva. Quando os artistas começam a sair das galerias e dos museus para o espaço exterior ou para outros espaços, portanto, eu não vou fazer uma recensão histórica desse processo, mas foi principalmente a partir dos minimalistas, não é? Que isso começou a ter lugar. E há aqui, de novo, outra triangulação. Eu acho que os trios é um formato importante na contemporaneidade, tendo as dicotomias sido já demonstradas como insuficientes. E, portanto, esta relação entre a obra de arte, o observador e o site, não é? O sítio, que não é bem o sítio, foi muito importante para estes artistas, particularmente nos finais dos anos 60. Há uma questão que é um pouquinho anterior a esta, que é as questões da representação, não é? Regra geral, a escultura tradicional, e a Rosenkrantz também fala disso, eu presumo que mais ou menos saberão, enfim, terão essa informação. O signo representacional era absolutamente importante para aquilo que é a escultura figurativa tradicional no espaço público. Eu penso que mais ou menos toda a gente sabe isto, há aquela ligação ao lugar para onde as coisas são, para onde as esculturas vão, que é feita a partir do pedestal, não é? Portanto, há esta famosa ligação que ela determina que, a partir do modernismo, havendo o corte deste dito pedestal, o signo representacional também se altera e, portanto, há uma mudança de estado de coisas que nos leva depois a passar para esta situação mais à frente, naquilo que ela considera como sendo já o pós-modernismo. Portanto, eu não vou por aí, mas acho que há qualquer coisa que tem que ver com a ideia de representação que é muito importante na arte no espaço público. E isto ainda é válido hoje, embora de outras formas. Nós temos uma herança, portanto, esta herança da escultura figurativa que é histórica, não é? Portanto, são as esculturas das pessoas importantes no espaço público. Isto pode conter uma outra dimensão crítica que tem a ver com questões de género, por exemplo, não é? Nós sabemos que, regra geral, as mulheres são representadas em figuras abstratas, é a verdade, ou a justiça, não é? São raríssimos os casos de escultura no espaço público que representam mulheres enquanto figuras, enquanto indivíduos, não é? Enquanto que os marchais, os escritores, etc., proliferam pelo nosso espaço público. Mas há uma outra linha de representação que é a questão etnográfica. E nós também temos disso muitos exemplos no nosso país. Por exemplo, na linha costeira, em que se representa a vida dos pescadores, não é? Em esculturas mais ou menos grandiosas e muito caras, regra geral, com uma espécie daquilo que eu chamo uma apropriação de uma narrativa etnográfica que já nem existe propriamente, porque nós sabemos os problemas que os pescadores têm, não é? Havendo muito pouco retorno para as populações que estão ali representadas. Portanto, eu julgo que compreendem aquilo que quero dizer. Eu acho que a questão do retorno é importante e chegamos à ideia do envolvimento um pouco mais à frente. Isto ficou muito alto. Bom, portanto, a questão autoral eu vou apresentar dois casos extremos. Vou apresentar o caso do Reixado Serra, que eu julgo que toda a gente mais ou menos conhece, que é um exemplo em que a hegemonia autoral é absolutamente... Ele radicaliza este triângulo que nós vimos aqui, ele radicalizou, particularmente com o Tilted Art, que eu julgo que conhecerão a história, portanto não vou entrar em pormenores.
foi para ali que ela fez, é ali que tem que estar, gerou aquilo que o Michael Fried vem a chamar, enfim, a revelação da especificidade política do lugar, porque a polícia já não via a Câmara já não via a polícia, portanto isto gerou uma polémica muito grande, mas a partir daqui eu penso que ficou claro que era necessário pensar o espaço público e a intervenção autoral no espaço público, considerando outras coisas. E, portanto, essas outras coisas, para mim, e isto faz parte um pouco também do processo de investigação que fiz em doutoramento, o observador que nós vimos naquele triângulo não pode ser um observador abstrato, não é? Regra geral, o observador é masculino, ocidental e branco, não é? Portanto, na verdade, a ideia do sujeito múltiplo, porque nós todos temos posições identitárias variadas na vida, não é? Às vezes somos filhos, às vezes pais, às vezes alunos, às vezes, se formos para o norte, somos do sul, se formos para o sul, somos do norte. E, portanto, esta ideia de sujeito múltiplo parece-me importante ao pensar esta ideia do público, se quiser ser mais generalista. E depois pensar a ideia de site como lugar. Este lugar é algo que combina com as plantas que nós vimos aqui, portanto, o lugar geométrico, uma outra dimensão, que é a dimensão da memória e da experiência, não é? Eu acho que considerar a experiência é absolutamente crucial em processos de regeneração urbana, não é? Porque é para a experiência que eles são feitos, é para bom, não sei se está a fazer muito sentido, eu presumo que a maior parte dos alunos que aqui estão são da arquitetura e que entenderão algumas das coisas que estou a dizer, embora não seja o meu especialismo. E, portanto, eu vou desmontar um bocadinho a coisa, não é? Portanto, a Lara Almarsegui que pensa a ideia da arquitetura, como eu já vos disse há pouco, pensando o excesso de construção e pensando de que maneira é que nós podemos reaproveitar as coisas, reaproveitar os materiais. Ela chega a fazer uma espécie de contabilização de quantas toneladas de restos de cimento encontrou aqui, quantos pedaços de madeira, quantos parafusos desenferrujados. E, portanto, esta ideia de olhar para a paisagem do ponto de vista da comensurabilidade de facto, não é? Daquilo que está lá e que pode ser reconvertido em algo mais. Eu julgo que isso é uma coisa, é um pensamento importante, não é? Bom, ela tem várias propostas. Há uma que eu acho particularmente maravilhosa, que é ela em Roterdão foi convidada para, portanto, enfim, julgo que integrado num projeto maior de intervenções no espaço público, a Edilidade de Roterdão comissariou, não é, um trabalho para ela fazer em Roterdão. E a proposta que ela faz, eu julgo que é um daqueles lotes. Ela identifica um lote e o contrato que faz com a Câmara é que aquele lote não será tocado nunca mais e será deixado ao seu próprio destino. Portanto, esta ideia de não intervir de todo, não é, levada ao seu extremo. Bom, está aqui outro exemplo, não é? Isto é um trabalho dela. Bom. E, portanto, vimos estes dois extremos, não é? Portanto, o Richard Serra como uma intervenção autoral hegemónica e absolutamente impositiva num dado espaço urbano, e a Lara Almarsegui que faz um trabalho de tentativa de posicionamento crítico perante aquilo que é a paisagem construída. Isto é a Fábrica Asa em Guimarães, portanto, da sequência da Capital da Cultura, portanto, houve várias... Aliás, há um processo que me parece também importante, que é pensarmos a desindustrialização, não é? Portanto, as cidades, particularmente num país como Portugal, que é um país pequeno, não é? E com algumas fragilidades, como se sabe, a desindustrialização teve um impacto muito grande nas cidades, e a cidade de Guimarães é um exemplo, não é? Eu não conheço o contexto de Águeda, não sei exatamente o que se passa aqui, mas há muitas cidades que sofrem, e sofrem socialmente, portanto, não é só a paisagem que fica esventrada, portanto, isto tem consequências sociais muito graves, portanto, havia 2.000 pessoas que trabalhavam aqui, que de repente deixaram de ter trabalho, não é? Portanto, e que ainda continuam a morar ali à volta. E, portanto, esta foi uma das fábricas que, e muitas vezes, o processo de regeneração das cidades, através da cultura, também tem, vocês lá devem ter ouvido falar muito sobre isso, imagino eu, também pode ter este impacto, que é, eu estive em Liverpool, observei o caso de Liverpool, que também teve uma capital da cultura e passou por um processo semelhante, com uma outra escala, e, de facto, os processos culturais podem ajudar, de alguma forma, a encontrar utilizações diferentes para estas estruturas que estão, de repente, sem utilização. Portanto, isto era o hangar principal
da Fábrica ASA, que nós ocupamos temporariamente, e isto é o processo de trabalho de construção de um dos momentos do laboratório de curadoria. Eu não vou, enfim, descrever o projeto do laboratório de curadoria em pormenor, porque é um projeto muito complexo, foi um projeto que durou o ano inteiro, em 3 momentos diferentes. Cada momento tinha uma dimensão espacial, uma dimensão editorial e uma dimensão programática. E, portanto, este aqui é a sua construção espacial, portanto, foi pela mão do Alex Romero e dos Exist, como disse há pouco, envolveu uma série de alunos, portanto, é um processo de autoconstrução, não é? Isto foi crescendo dentro da fábrica. Este é um dos aspectos, eles fizeram tudo, desde o mobiliário até ao auditório, até ao espaço de residências. Depois tivemos outros momentos, mais à frente, o momento do meio foi João Mendes Ribeiro e, finalmente, a Inês Botelho, no último momento. Bom, que ainda não aparecem aqui. Portanto, ali é um auditório, o único programa que eu tinha, eu queria um auditório aberto, porque isto lida com a questão da audiência. A audiência no sentido, há um livro muito interessante do Michael Warner sobre a ideia do publics and counter-publics, portanto, esta ideia de que uma ideia de público nunca pode ser unívoca, portanto, não há uma voz única que seja capaz de nos unir todos nesta sala, embora temporariamente nós sejamos um público com alguma unidade, porque estamos todos a falar da mesma coisa, mas na verdade a polissemia é uma coisa importante, em suma. Bom, e portanto a minha ideia era fazer um auditório aberto, em que as pessoas pudessem entrar, sentar-se, sair quando quisessem, etc. Não é? Por ali passaram centenas de pessoas, de autores, de curadores, de artistas, performers, etc. E, portanto, é um exemplo, ou pretendeu ser um exemplo gerador de dinâmicas que, não sendo diretamente educativas, e eu percebo o problema que o orador anterior tem com o chamado serviço educativo, eu percebo isso, porque há processos educativos que podem ser implementados sem ser ao abrigo estrito daquilo que seja chamado um serviço educativo. Faz parte do nosso dia-a-dia, acho eu, faz parte do nosso dia-a-dia. Bom, só para vos dizer, em relação à questão do envolvimento, deste lado aqui tinha os módulos que eram parecidos com isto, que eram os módulos de residências. À quarta-feira de manhã, todas as quartas-feiras, parava uma caminhonete à entrada da Fábrica ASA, despejava 60 pessoas, homens e mulheres de terceira idade, de não sei bem de onde, Vila da Feira, algures, que todas as quartas-feiras iam ali almoçar. E, portanto, eles sentavam-se nas mesas das residências dos artistas, tiravam o seu farnel, né, com um sentido de propriedade completo. Sentavam-se e olhavam para mim, quer almoçar, quer comer. Portanto, com os cadernos de curadoria pendurados, as nossas publicações todas, o trabalho da Susana Gaudense, quer dizer, numa convivência completamente assumida com tudo aquilo que se estava a passar no laboratório de curadoria também. Portanto, isto também dá uma impressão interessante. Bom, vou-vos falar de um outro projeto só também, eu não sei como é que estou de tempo. 6 minutos. Um outro projeto também no âmbito da Capital da Cultura, que foi um projeto que se chamou Olhares e Processos, REACT, e que chamou 11 artistas, embora alguns deles sejam coletivos, para trabalhar a partir daquele contexto. Portanto, esta ideia de chegar a um local, perceber o que se passa, ou pelo menos tentar perceber, e de que maneira é que este envolvimento do artista ou este imiscuir-se com uma determinada realidade cultural pode vir ou não a produzir trabalho. Esta é a Carla Cruz, o trabalho que ela fez, portanto, ela decidiu utilizar o orçamento do projeto dela com um grupo que já existia coletivo na cidade, um grupo de mulheres desempregadas da indústria têxtil, com quem ela começou a trabalhar. Nós vemos ali uma senhora, as mãos de uma senhora cortadas ainda por cima, a tentar desenhar a máquina onde ela trabalhava, não é? Portanto, ela fez um trabalho com estas pessoas, que é à partida também no sentido do empowerment, não é? Ou seja, é dar a estas pessoas um sentido de posicionamento na sua própria realidade, que é uma realidade, são mulheres de 50 e poucos anos que de repente estão desempregadas, não é? De alguma forma tentando desenvolver um processo de autoconsciência que lhes permita fazer alguma coisa da sua própria situação. E, portanto, ela utilizou o orçamento assim, nós conseguimos uma escola primária desocupada onde este grupo se instalou, autodenominaram-se Rastilho e presumo que o grupo continua, embora a questão da sustentabilidade seja também um dos problemas. O Carlos Bunga, só vos vou mostrar 2 ou 3 exemplos, portanto 11 eram muitos para o tempo que eu tenho. O Carlos Bunga interviu numa fábrica, portanto, que era uma fábrica que foi abandonada e cuja nave principal foi transformada numa praça coberta.
O desafio que eu fiz ao Carlos Bunga foi, como ele normalmente trabalha em âmbito institucional, nos museus e nas galerias, de repente trabalhar no espaço público parecia um pouco absurdo e só numa praça coberta que ele poderia trabalhar, porque ele trabalha com materiais perenes, muito frágeis, não perenes, com fita cola e cartão, mais nada, e portanto não poderia ser num local que ficasse sujeito à intempérie. E foi bastante interessante trabalhar com ele aqui. De repente houve momentos em que a peça caiu, houve inundações, houve tudo isso, mas a verdade é que ele conseguiu, ele faz uma espécie de meta-arquitetura, não é? Portanto é uma espécie de reflexão sobre a própria paisagem construída ou sobre o objeto arquitetónico, mas de uma forma completamente transitória, de alguma forma fazendo-nos sentir a nossa própria fragilidade, se quisermos. Os Jacques Media Collective fizeram uma ligação desta fábrica, isto também é a Fábrica ASA, é um hangar absolutamente gigante, que era a estamparia da antiga fábrica, que está vazio, um espaço impressionante, e eles fizeram ligação a um subúrbio industrial de Nova Delhi, em que os trabalhadores decidiram plantar árvores de fruto nas suas fábricas para poderem ter frutas, ali à disposição. E então o projeto deles são cerca de 100 laranjeiras que foram colocadas, depois fazem a ligação ao filme do Manuel de Oliveira, em que a Leonor da Silveira entra pelo laranjal dentro, etc. Portanto, há assim uma série de conexões que eles fazem. E este laranjal que esteve na fábrica durante o período da exposição, com umas ventoinhas e assim uns truques de cenográficos, estas laranjeiras estão agora a ser plantadas na cidade e, portanto, são deixadas para o espaço público. Portanto, esta ideia também muito, vulgar, que as pessoas acham que nos países mediterrâneos há laranjas para serem comidas no espaço público, que não é verdade, porque elas são normalmente azedas, não é? Mas eles tentam, de alguma forma, revitalizar isso, e há 100 laranjeiras que estão a ser plantadas na cidade de Guimarães, assim deixando fruta disponível. O Alfredo Jarque reflete sobre aquele binómio que ele reutiliza do Kunst equals Capital, que ele transforma em Culture equals Capital, ou um jogo de palavras óbvio, não é? Com a capital da cultura e a cultura gerar capital. Curiosamente, isto é um trabalho feito em têxtil, portanto é um painel têxtil que foi feito na pequena indústria têxtil local, e que com a intempérie sofreu todo o género de problemas, incluindo o preto começar a tingir o vermelho. Não tingiu o verde, é muito interessante. Portanto, o preto começou a tingir o capital, depois chovia outra vez, aquilo desaparecia, mas enfim, portanto, era um painel muito, muito tátil, não é? Mas que ao mesmo tempo está numa rotunda e que de repente parece um painel publicitário, mas não é. Portanto, exige o esforço do observador de se chegar lá ao pé e de perceber que aquilo é um trabalho artesanal quase, não é? Que foi feito na indústria local. Bom. Ou a MS Benczur, que fez esta peça. Portanto, ela tem um trabalho que reflete bastante sobre as questões energéticas e a questão da reciclagem, etc. Uma das coisas que a impressionou em Guimarães foi o património histórico, e então ela gerou esta frase: nem tudo é eterno, em que o NEM é ativado por um painel solar e, portanto, nem sempre acende, não é? E as pessoas às vezes diziam: mas o NEM não funciona. Funciona, não houve, foi sol. E, portanto, esta ligação entre aquilo que é eterno e aquilo que não é eterno, e a questão da energia, etc. Bom. Passando rapidamente, são mais 3 minutos, rapidamente para o mestrado, estão aqui algumas pessoas que passaram por lá. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos, não tenho tempo para dar muito mais. Este exemplo do Luís Cezões, o Luís era um aluno de escultura de Lisboa que foi fazer o meu mestrado. Este primeiro slide que vocês veem aqui, para mim é indicativo de uma certa abordagem subversiva àquilo que é o nosso espaço público e de que forma ele é ou não vigiado. Isto é o Porto, vocês não sei se recordarão, o Rui Rio naquela altura fez uma árvore de Natal que era suposto ser a mais alta do mundo, e então aquilo que o Luís faz é esta peça que está aqui à frente, que é uma peça de 70 e tal quilos em chapa, não é? Que é um pinheiro de Natal cortado e caído, e colocou na Avenida dos Aliados, por esta altura. Ele tem um filme dele e os colegas a pousarem aquilo, não é? Esteve lá há cerca de 3 meses.
E, portanto, sem ninguém perceber, os turistas tiravam fotografias à frente, o pessoal que foi desmontar as coisas puxava para o lado e depois voltava a pôr no sítio. Portanto, até alguém ter percebido que não tinha havido autorização para aquela peça estar ali e ter mandado retirar e ela, entretanto, desapareceu. Portanto, ele, na verdade, estava a tentar demonstrar de que forma é que o espaço público, que é alegadamente tão vigiado e tão controlado, pode, de repente, não estava a fazer mal nenhum a ninguém, na verdade, não é? Bom, a outra coisa que ele fez é aquela peça ali no meio. É um daqueles monos de sinalização do metro do Porto que estava destruído, quer dizer, alguma carrinha bateu e aquilo teve meses ali. Então, ali ao lado é uma coisa daquelas peças de mobiliário urbano de uma lixeira, qualquer coisa do género, que também esteve assim durante meses. E então ele andou a pintar as peças de vermelho vivo pela cidade. E a verdade é que 3 dias depois as peças desapareciam. Portanto, ele andou a limpar a cidade de tudo quanto era objetos de mobiliário urbano destruídos, apenas pintando-os de vermelho vivo, assim sinalizando... bom... Este é um outro projeto também de um outro aluno, em que ele, de alguma forma, pretende dinamizar um espaço público frente a uma junta de freguesia que, regra geral, não tem qualquer utilização, fazendo uma chamada para as pessoas trazerem uma cadeira de sua casa. Isto é apenas a simulação, ele não chegou a concretizar o projeto, mas parece-me que é paradigmático destes processos do tal envolvimento, não é? Portanto, ele, a única coisa que dizia era as pessoas tragam uma cadeira de sua casa e vamos fazer uma reunião frente à junta de freguesia, nem que seja para comer bolachas, não é? Ou qualquer coisa do género. Bom... Isto é uma proposta. Os alunos nesta altura andaram a trabalhar em torno do Palácio das Artes, portanto o mestrado esteve envolvido nesse processo, e a proposta do Rui Vieira e da Patrícia era transformar uma das baías de estacionamento num relvado, não é? Portanto, são projetos críticos, são projetos temporários, são ideias, mas na verdade pretendem de alguma forma chamar a atenção para questões, sinalizar questões que são importantes naquilo que é a nossa relação com o espaço público. E este trabalho da Patrícia Azevedo, ela andou a investigar o impacto do afundamento da linha férrea em Espinho. Como sabem, a linha férrea era suposto ter, julgo eu que saberão, era suposto ter sido entrada muito mais atrás, mas por questões de dinheiro acabou por ser entrada mais à frente, o que significa que houve uma zona da cidade que ficou cortada, não é, de repente. E, portanto, ela trabalhou muito sobre esta ideia de uma fronteira e de um muro que foi, de repente, colocado frente a uma comunidade que estava habituada a lidar com o outro lado da linha com grande facilidade. E então propõe várias coisas. Uma das coisas que ela propôs, aliás, o trabalho dela também é indicativo de uma outra coisa. Ela andou a tentar furar as instituições, não é? Falar com a Câmara, falar com os gabinetes de arquitetura que estavam a trabalhar. E, regra geral, os artistas são assim um bocadinho olhados como... Que chatice, não é? Estes chatos que vêm para aqui fazer pressão, não é? E o mestrado tem um bocadinho essa vocação, porque eu acho que também há este tal diálogo que eu vos falava no início, não é? Eu acho que o mestrado pode contribuir para isso. E, portanto, uma das propostas que ela faz é, já que não há, porque diziam, não há dinheiro para fazer pontes pedonais por cima da linha. Então, já que não há dinheiro, vamos aproveitar a madeira das obras, não é? E fazemos uma ponte com a madeira das obras. Isto é uma simulação e é, obviamente, um comentário crítico acerca de uma situação social que foi disputada e que ela estudou em grande pormenor. Bom, é isto é uma imagem da primeira página do blog do MADEP, portanto do mestrado, que tem várias propostas. Tem aqui algumas das referências que poderão eventualmente vir a visitar relativamente ao laboratório de curadoria, ao REACT e ao mestrado. Em suma, para terminar, eu julgo que o que é importante de facto é pensar os processos educativos, não é? Eu não sei muito bem o que está a acontecer nos parques de esculturas que aparecem pelo país. Eu acharia muito importante esta questão de chamar as pessoas, de chamar, não é só as crianças e os velhos, eu acho que há uma parcela da sociedade que, regra geral, fica fora dos processos educativos porque se acha que os adultos não precisam, e sem qualquer paternalismo, eu acho que um processo educativo é algo mais do que ensinar, não é? É envolver, é relacionarmos-nos e gerar posicionamentos críticos, porque acho que também é importante pensarmos aquilo, e os artistas que estão, julgo eu, cada vez mais conscientes disso, o impacto da arte na sociedade é importante ser considerado, não é? E, portanto, eu acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Gabriela. De facto, uma apresentação muito interessante, como os processos culturais podem ajudar a revitalizar o espaço público, sem que percam a sua identidade histórica, envolvendo também a comunidade local e promovendo até o seu empowerment. Tenho a certeza que depois vão surgir muitas questões por parte da nossa audiência.